Pessoal, então nessa edição do Tai Chi História, um podcast, um videocast do Tai Chi Sem Fronteiras, a gente vai começar uma pequena grande série com o Gabriel Guarino, que é o nosso especialista na relação entre marcialidade e pensamento em religiões chinesas, né? E nesse primeiro momento, Gabriel vai nos falar sobre as relações entre arte marcial chinesa, Tai Chi Chuan, e o taoísmo. Né? Eu já estou louco para fazer um monte de perguntas, mas a gente vai seguir uma ordem. Ele vai fazer uma explanação, uma apresentação, e aí vai abrir para perguntas. Tá bom? Então, primeiro, fazer uma breve apresentação, uma saudação, porque todo mundo já se conhece aqui, né? E o nosso público já nos conhece também. Gabriel Guarino e o professor Estevam Ribeiro, e esse que vos fala, Rodrigo Wolff Apoloni. Gabriel, seja muito bem-vindo, e agora está com você. Boa tarde, bom dia, boa noite para os ouvintes que estão em todos os fusos horários possíveis para a gente conversar. A gente continua essa série, né, do Tai Chi História, e a nossa proposta é fazer uma caminhada por esses três pilares, vamos dizer assim, né, do que a gente chama de pensamento chinês: o taoísmo, o confucionismo, o budismo. E eu gostei muito da apresentação que o Rodrigo fez, porque, ora, essas correntes, a gente vai falar delas e pensar como pensamento, né, filosofia, religião, mas a gente vai ver que também são práticas meio que um modo de organização social, às vezes, né, de organizar certos ritos, certas relações. E a gente pensou, né, um pouco por onde a gente começava, e a opção de começar pelo taoísmo talvez seja porque alguns temas consagrados da civilização chinesa, que são, de um ponto de vista mais amplo, até mesmo históricos ou míticos, né, do surgimento da civilização, se a gente pensa a partir do olhar nosso de agora, né, então Brasil 2022, são incorporados a essa cosmologia taoísta, né? Eu estou falando, por exemplo, dos reis míticos, né, de Shannon, Fuxi, figuras que são importantes para o nosso imaginário e iconografia do Tai Chi, e que, quando a gente olha a partir daqui, a gente pensa eles como figuras do taoísmo, né, ou de uma religião taoísta, ou se a gente preferir falar de um panteão taoísta, né, se a gente pensar em deuses, mas que se a gente olha lá, né, não de trás para frente, né, mas de frente para... Não, o contrário, né? Se a gente olha do início, né, de trás para frente, né, vindo em direção a gente vai ver que o rótulo taoísta é um pouco depois mesmo dessa próprio surgimento. Então, talvez para começar, eu vou mostrar aqui uma projeção que é... Deixa eu encontrar aqui só o arquivo e fazer do jeito certo, né, o compartilhamento. Eu sempre gosto de mostrar essa famosa linha do tempo, né, e poder falar um pouquinho dela para a gente poder, de alguma forma, retomar, né, esse caminho nosso para poder pensar o que é o taoísmo e por aí vai. Então, talvez a gente não ande por todo esse, vamos dizer assim, caminhar que a gente vai, que eu vou mostrar aqui, no sentido de passar por todos os textos, mas talvez a gente consiga, minimamente, começar a organizar um mapa do tempo para a gente poder correlacionar. E aí é importante dizer para os ouvintes, né, que se você tiver preocupado, né? E o Tai Chi Chuan, né? Já que a gente está falando de Tai Chi, história, né? Como é que fica? Bom, a gente está falando então de muito antes do Tai Chi, vamos dizer assim, aparecer, né? Enquanto não só prática marcial, mas também técnica de luta, de vida, de saúde e tudo mais. Eu estou tentando compartilhar aqui, mas eu acho que eu preciso de uma autorização especial de host. Mas enquanto isso, né, eu acho que vale pensar, né, enquanto ouvinte, no sentido mais pedagógico, né, quando a gente fala taoísmo, né, que palavras vêm na cabeça, né? Não sei se o Estevam e o Rodrigo certamente têm algumas, né, mas palavras que já vêm de um caminho, né? Quando eu fiz esse experimento com a minha família, muito rapidamente se associava ao Zen. Tipo assim, taoísmo é uma coisa Zen, né? E eu achei engraçado, né, falar desse jeito, né? Porque tem uma qualidade, vamos dizer assim, de uma certa harmonia, de pensar uma prática de meditação, né? E aí pensa-se no nosso imaginário pop com essa coisa de Zen. E eu achei engraçado porque pode ser um bom começo, porque a primeira figura que eu vou mostrar
ela remete um pouco a essa, não ao Zen, né? Mas um pouco a esse imaginário de uma coisa, ai, que bacana, né? Que tranquilo. E a gente vai ver, quando a gente caminhar um pouco no nosso papo, vamos dizer assim, que o vocabulário do taoísmo na China antiga, já também influenciado pelo confucionismo, pelo, pelo que acontece na dinastia Han, ele vai ser um vocabulário importante para poder pensar o Zen. Então, essa associação pop, por mais que ela seja, vamos dizer assim, imprecisa, ela, de alguma maneira, ela dá num lugar bacana. Então, se vocês estão vendo, né, ou se vocês puderem jogar no buscador de vocês pelo dinastias chinesas, a gente vai ter, né, essa dinastia Xia, né, do segundo milênio até o século XVIII antes de Cristo, ou seja, muito tempo, né, muito tempo atrás, né, que seria uma dinastia que a gente chama de dinastias míticas chinesas, né? As dinastias pré-história. História no sentido que a gente tem achados arqueológicos, né? Que a gente está falando de um tempo muito antigo. E nessa dinastia Xia, a gente vai começar, vamos dizer assim, as primeiras conversas, né? Sobre esses santos míticos e tal. E a primeira figura que eu queria trazer para a gente, deixa eu ver como passar, é uma figura muito... Perdão, esse é o livro da Annie Chan, A História do Pensamento Chinês, de onde a gente está tirando essa linha do tempo. Mas a primeira figura para a gente poder ver, né, seria a gente poder pensar no seguinte: o confucionismo, né, do qual a gente vai falar no próximo encontro, mas a gente já falou algumas vezes, vira volta, ele retorna, né, ao que o Confúcio vai ficar chamando dos duques, né, de Zhou, ou os sábios de Zhou, os sábios de Shan, que são as duas dinastias que seguem a dinastia Xia, né? Essa época, né, das dinastias míticas é aquilo que a gente vai conhecer mais ou menos, né, por o que em chinês vão chamar de San Huang Wuti, né, que são os 3 soberanos e 5 imperadores. Às vezes a gente vai ver também como 3 soberanos e 5 augustos, ou 3 augustos e 5 imperadores. Isso varia um pouco do modo de falar, né? E esse tempo é um tempo muito importante porque esse aqui que a gente está vendo, né, é justamente a figura, né, vamos dizer assim, mais clássica, né, que é o Shannon, né, essa figura de um fundador, né, não só dos tempos, né, mas ele vai, junto com uma outra figura, né, criar a humanidade. O Estevão uma vez me contou uma história muito boa sobre essa figura, junto com a sua parceira. Não sei se o Estevão gostaria de falar, eu ia gostar de ouvir. Acho que para os ouvintes pode ser legal. Esse na verdade é o Fuxi, né? Aquele mesmo que você postou anteriormente, né? E a sua companheira Nua, né? A Nua, um está segurando o compasso, o outro está segurando o esquadro, né? O esquadro é relacionado à Terra, o compasso relacionado ao céu, e que estão invertidos. O compasso está com a figura feminina, que é Nua, e o esquadro está com a figura masculina, que é o Fuxi, né? E essa meio homem, meio réptil, né? É uma alegoria interessante se a gente pensar que o DNA, né, e a nossa própria evolução biológica, nós viemos através da nossa coluna vertebral, que nada mais é do que uma serpente, né? Que depois criou braço, criou nadadeiras, virou peixe, etc, mas é engraçado como os chineses captaram isso nessas duas figuras que vão se desenvolver naquela outra figura que se apresentou antes, que é o Fuxi sozinho. Né? Isso aí. Né? Ambas falam sobre, e essa mais especificamente, sobre um xamã. Né? Ele mostra a figura de um xamã, uma pessoa que está entre os dois mundos, entre o mundo espiritual e o mundo real, né? Que traz a mensagem do mundo invisível, né? Mas essa figura, salvo essa ilustração, por acaso, é muito posterior, mas ela faz alusão aí à descoberta do Fuxi dos trigramas que estão embaixo e a tartaruga, enquanto sendo o animal que vai representar o universo e do qual também onde vão ser feitas queimadas para
para trazer a mensagem dos mortos, né? E que vai, então, construir o livro das mutações gradativamente a própria cultura chinesa através da escrita. A escrita vai surgir através do registro desses oráculos, né? Passo de novo a palavra para você. E se vocês estão vendo essa figura do Fuxi, eu vou descrevê-la brevemente para o ouvinte. A gente está vendo um homem de cabelos longos, né? Ele tem a sua pele, o seu corpo coberto por uma pele de animais, né? De onça, né? Uma pantera. E a gente tem perto dos pés dele duas coisas que a gente vai retomar, talvez, na fala de hoje ainda. Um é um esquema dos 8 trigramas, né? E, do outro lado, uma tartaruga. E essas duas coisas têm muito a ver com o que o Estevam acabou de falar. Eu peço perdão pela minha confusão de Shannon, o nosso grande agricultor, né? Mas para vocês verem que os nomes chineses confundem a todos nós, né? Então fiquem tranquilos quanto a isso. E aí eu vou interromper um pouquinho essa apresentação, só para poder abrir uma outra apresentação, uma outra aba, né? Deixa eu ver como eu faço isso por aqui, para a gente poder pensar o seguinte. Então, essas figuras, né, de Nuwa e de Fuxi, né, elas vão nesse primeiro pensamento ali dessas dinastias míticas compor o que seria o começo da humanidade, né, e o começo, né, também da cultura. E uma terceira figura, né, que eu quero colocar aqui, vamos dizer assim, na nossa jogada, por assim dizer, é uma figura que vai ser justamente, né, vamos dizer assim, o responsável por fazer com que essa humanidade, né, começada por Fuxi Nuwa, né, lembrar que Fuxi também tem uma atribuição não só da criação dos hexagramas, mas da própria escrita, né, porque a escrita chinesa e os hexagramas, os trigramas do Xing têm muita relação, né, o livro das mutações ele está nascendo junto ali dos primeiros modos de escrita chinesas, estão ligadas a essas artes de divinação e tudo mais. Mas essa terceira figura que eu quero trazer para a gente é a figura do grande Yu, né? E quem foi esse camarada grande Yu que eu vou mostrar na nossa figura agora para vocês, né? Ele vai ser o sujeito que ele vai começar a dar conta de uma problemática muito importante na China antiga, que é o seguinte: se a gente olhar o que é o núcleo chinês desses tempos, ali, do taoísmo, do confucionismo, desse debate, a gente está falando, né, das brigas, né, ou vamos dizer assim, das danças com o Rio Amarelo, né? E essa problemática do Rio Amarelo, eu estou aqui mostrando um pequeno mapinha do Rio Amarelo para o ouvinte agora ver. A gente tem que pensar que o Rio Amarelo ele é gigantão e ele tem momentos de muita cheia, vamos dizer assim, onde essas várzeas do rio vão alagar tudo que está ao redor, né? Então, uma problemática antiga da civilização chinesa, e que em certa medida percorre até hoje a China continental, é como lidar com esse rio, como lidar com esses fluxos d'água e fazer a civilização ser possível a partir daí. E quem que vai ser o grande Yu, né? E agora a gente está vendo aqui um pouco mais, né? O território dessa dinastia mítica seria essa Xia, né? Ali bem no meio bem perto então do Monte Song, né? E por aí vai. E a gente está vendo as áreas, vamos dizer assim, que seriam, né? Conforme esse mapa, de inundação, né? Desse grande rio, né? Dessas áreas de inundação do Rio Amarelo. Então eu quero que o nosso ouvinte imagine, né, o que é você estar vivendo numa região que, de vez em quando, enche de água de tal modo que você e a sua vida não é mais possível. E aí o grande Yui vai ser o cara que vai organizar, vamos dizer assim, né, os esquemas de contenção do rio e de organização dessa vida, dessas pequenas cidades chinesas, ao redor, vamos dizer assim, dessas zonas. E aqui eu vou mostrar um mapa, que esse mapa é um mapa da China antiga, ali, mais ou menos contemporâneo, né, ao período confuciano. Ele é um mapa posterior, então, né, ele não é um mapa do período do Grande Yu, né, ele é uma das compilações posteriores, mas que vai colocar já, né, a gente vai conseguir ver várias regiões, vamos dizer assim, né, colocadas, né, que são as regiões, vamos dizer assim, administrativas que o Grande Yu organizou e fez possível, né, essa vida comunitária. Essa distribuição que o Grande Yu faz, né, e que permite, então, né, a inauguração, né, da civilização chinesa, porque agora ela não está
vez sim, vez não, alagada, ela vai se dar em 9 territórios, né? 9 salões, vamos dizer assim. 8 salões que se dão, né, ao redor de um espaço, esse salão do meio aqui, né, constituindo um centro administrativo, que é justamente onde vai estar, vamos dizer assim, a figura do soberano e do príncipe. E não é à toa, né, que a Alaide Mutchenbecher, na sua organização do I Ching, ela lembra dessa divisão do Grande Yu. Eu vou ler um trechinho, né, do qual ela fala sobre isso. Ela diz assim: para organizar o fluxo das águas, o Grande Yu teria dividido o território em 9 províncias, e cada uma delas ele atribuiu funções específicas, priorizando, evidentemente, o centro. Yu fixou-se, então, no cerne do seu mundo, única posição que daria acesso aos sopros celestiais, e o repartiu o espaço em 9 regiões. A divisão da China em 9 províncias data dessa época remota, dando origem aos fluxos espaço-temporais dos ventos e das águas, ou seja, Feng Shui em chinês, né? Ou se a gente preferir, Feng Shui, né? Como a gente fala aportuguesadamente, né? Portanto, né, um fato relevante e indiscutível permanente inalterável. O centro determina a rotação em todas as direções. Então, se você está vendo, se você está ouvindo só e não está assistindo visualmente a nossa gravação desse podcast, você pode imaginar os 8 trigramas, né, se montando ao redor de um centro, né, que vai compor esse quadrado mágico, vamos dizer assim, que a gente está colocado. E por que eu estou falando isso? Porque, em alguma medida, para a gente poder começar a falar de taoísmo, a gente vai falar, talvez, a perspectiva que eu queria brincar aqui para poder falar na nossa relação do Tai Chi, é aquilo que um antropólogo britânico chamado Stephen Feuchtwang, é um nome complicado, acho que ele é alemão, ele fala que é o seguinte, ele fala, olha, a temática da civilização chinesa são as práticas de centramento. Ele diz assim, a civilização quer se organizar pensando no centro, e as variações que se dão ao redor desse centro. E aqui a gente começa a tematizar esse centramento, né? A gente está vendo aqui, de alguma forma, que o início da civilização chinesa, esse grande Yu, faz possível pensar os fluxos de águas e ventos. Vento e água são coisas muito perigosas na civilização chinesa antiga. Se você vai ver o I Ching, né, sempre tem lá, cuidado ao atravessar a grande água, né, no livro das mutações. E na medicina chinesa, né, uma das grandes doenças que você pode ter é pegar vento, né? O vento entrando e dando problema para ti. E isso tem a ver com esses perigos, vamos dizer assim, da própria vida comum chinesa, lá na passagem da dinastia Xia para as dinastias dos duques de Zhou e Shang. Então, feita essa pequena introdução, a gente chega num primeiro tema, vamos dizer assim, que muitas pessoas reconhecem como taoísta, que é o Feng Shui, né? Eu queria só lançar essa pedra para a gente começar a conversa. Maravilha. Gabriel, uma observação sobre essa planície chinesa, aluvial, vamos chamar assim. Eu estava lendo uma reportagem a esse respeito. Nessa região, para vocês terem uma ideia, você tem uma elevação de 30 centímetros a cada quilômetro. Você então imagine um triângulo retângulo, cujo cateto maior tem 1 quilômetro, o cateto menor tem 30 centímetros. E a área de planície é a hipotenusa. Então você imagina que numa região dessa, a água simplesmente não escorre, né? Então, e era exatamente isso que acontecia na China naquele período. Você tinha um território formado por vamos dizer assim, poeiras que vinham da China central e que se acumulavam ali. E você tinha esse rio que, por falta, era um rio quase espelho, que por força de inundações na China central, inundava tudo aquilo, né? Então, aí nós temos uma questão bem interessante associada à importância desse domínio das enchentes e da construção dos canais, né? E eu deixo até como um engate dentro da nossa conversa sobre essa relação com a corporeidade, dando conta do seguinte, que o Tao ele estabeleceu o sistema de canais e de, vamos dizer, de reservatórios, e que depois esse sistema de canais e reservatórios veio a inspirar a compreensão chinesa do corpo humano.
Então, ele domou a natureza, criou na natureza um sistema de canais, e esse sistema de canais passou a reger depois no sistema de vasos e meridianos, o que é a medicina chinesa, né? Quer dizer, esse é um negócio fantástico, certo? O que vocês têm a dizer sobre isso? Muito legal essa observação, uma inter-relação do tudo com o todo, né? A cultura chinesa está sempre procurando essa unidade em todas as suas, em todos os seus desdobramentos, seja da culinária, a medicina, a arquitetura, as artes marciais, né? E aí ela vai justamente pontuar essas coisas do passado como sendo referenciais e padrões a serem seguidos, né? Eu acho que é interessante também como essas pessoas, se a gente for pensar o grande Yu, o Fuxi, Anuar, né? Eles vão... O que eles são para o taoísmo? O que a gente vê? Como é que eles não são patronos, né? Não são santos protetores, não são isso, não, eles não têm essa configuração. Eles são poderosíssimos, né? enquanto seres, mas não são divinos, eles não são, eles são seres humanos. Quando eles passam aquela passagem da serpente para o ser humano, que ela evoca justamente essa passagem do animal para o homem, enquanto aquele que vai organizar as coisas. E sendo eles os primeiros, eles vão organizar e nós devemos segui-los, né? É interessante porque o taoísmo, antes de virar religião, e eu acho que o Gabriel vai tocar nesse assunto, né? Ele é, na verdade, o xamanismo popular chinês, que existia com várias facetas, dependendo das suas regiões, né? Mas o que é interessante nisso tudo é que existe essa coesão de correlações entre diferenças. Mas qual é o ponto comum entre tudo isso? E o chinês vai sempre achando o ponto comum, nem que ele tenha que forçar a barra. Um grande exemplo disso é a escola do Yin Yang, a escola dos 5 elementos. Como você vai fazer uma relação de 2 com 5? Né? E aí eles fazem um rebolado danado para que isso aconteça. E isso vai nos botar num referencial, principalmente com relação à natureza, porque a natureza não é aquela coisa que você vai calcular e vai acontecer certinho, né? E eu acho essa sensibilidade do xamã chinês, né, do xamã, a gente pode dizer, acho que feiticeiro não é uma boa palavra, acho que vamos entender como xamã mesmo, né? Eles vão, ao sofisticar esses conhecimentos ancestrais, eles vão transformando tudo isso em sabedorias, né? E aí eu acho que essa é a minha opinião com relação a essa unidade de campos diversos de conhecimento. Passo a palavra de novo para o Gabriel. Eu acho que tem uma coisa muito bacana disso, Estevão, que você está falando, porque eu acho que um debate que a gente pode fazer sobre o Tai Chi, né, sobre a arte marcial chinesa de modo geral, acho que também eu não sei até que ponto esse debate é produtivo, acho que talvez é mais legal, é mais divertido, né, e mais proveitoso para a nossa prática até, né, e para o nosso estudo, às vezes especular, né, do que tentar afirmar certas coisas. Mas é que esse esforço de teorização do Tai Chi, ele ao mesmo tempo, né, essas coisas que a gente está falando fazem parte dos fundamentos que informam, vamos dizer assim, a criação da prática, a criação das técnicas, mas em algum momento também ele vai ser o que depois, quando a gente reolha essas técnicas, a gente busca para explicá-las, vamos dizer assim, né? Então, se por um lado o Tai Chi ele vai ser a união, né, de técnicas de luta, uma sabedoria, né, médica desses sistemas de canais e colaterais da medicina chinesa, que está, como o próprio Rodrigo lembrou, vinculada a essa tematização de fluxos, eventos e tal, e do próprio pensamento tradicional chinês, né, muitas vezes também a gente busca inspiração nesse taoísmo para poder entender melhor o que a gente está fazendo, né? Às vezes associando uma iconografia. Recentemente eu estava treinando espada, uma técnica de espada reta, e eu notei que um movimento de equilíbrio clássico da espada, em que a gente fica num pé só,
parece uma figura, né, taoísta do deus da caligrafia, né, que está segurando um pincel. Assim. Eu fiquei, nossa, a gente está imitando, né, o cara do pincel. Então, essas relações, né, elas vão aparecer às vezes, né, como relações constitutivas, né, que se inspiram para a criação da técnica, mas às vezes também como relações que depois a gente reencontra, né, um certo laço de identificação. Sobre essa questão que o Gabriel tratou pelo menos assim eu entendi o que ele falou agora, há pouco, né? De que o taoísmo, ele, ao mesmo tempo que influencia essa corporeidade, né? E essa cosmogonia que está dentro da arte marcial, com o passar do tempo, ele também é usado para ler essa arte marcial quando ela não oferece esses elementos, né? Então a gente percebe muito a partir ali da dinastia Ming, e em especial a partir da dinastia Qin e do período republicano, um uso de terminologias taoístas e também budistas e confucionistas para tentar explicar a arte marcial chinesa. Então eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Quem veio primeiro, a explicação ou o corpo? O que vocês têm a me dizer sobre isso? Eu tive essa conversa semelhante, certa vez, com um colega, alguns colegas, assim, num foro de pesquisa, porque eu estava argumentando que quem veio primeiro foi o ovo, eu acho. Enfim, nesse sentido, é que quem veio primeiro foi o conceito, vamos dizer assim, né? Era meu argumento, né? Então, de alguma forma, né, se você está na China e você está falando, por exemplo, de algo que uma hora é quente, outra hora é frio, uma hora é alto, outra hora é baixo, uma hora é rápido, outra hora é lento, sem querer querendo, você está falando de yin e de yang, porque são conceitos de ampla circulação nesse imaginário e nessa organização. Então, mesmo que alguma arte marcial chinesa não tenha, né, inicialmente, eu estava pensando no caso do Garra de Águia, né, que é um estilo de Kung Fu, que a gente chamaria de externo, que eu pratico. Eu nunca vi ninguém no Garra de Águia, com exceção de uma técnica que conheço, falando em Yin e Yang, né? Então, diferente do Tai Chi, que tematiza mais essa polaridade, o Garra de Águia eu nunca vi. Mas aí, certa vez, eu estava dando aula e tinha uma aluna chinesa fazendo a aula, né? Foi um desses intercâmbios do Instituto Confúcio, e ela falou assim, a gente estava fazendo uma técnica, e ela falou, isso tem muito yin e yang, né? E aí eu fiquei, bom, agora acabei de... Agora eu posso falar, me senti autorizado a dizer que tinha filosofia, porque foi o chinês que falou, não fui eu, né? Me senti autorizado. Mas um pouco porque a gente reconhece esses padrões. Eu acho que na arte marcial chinesa, então acho que talvez a gente poderia dizer assim, né? Eu acho que é anterior, né? Mesmo que que em algumas dessas artes marciais, eu não sei se o Tai Chi seria um caso desse, né? Conceitualmente não esteja no nascimento da arte, mas eu acho que está ali por outros caminhos. Às vezes esses caminhos são esses, né? De padrões que se manifestam culturalmente, de alguma forma, né? Não sei como é que o Estevão enxerga isso também. Eu vi um grande professor, Adam Shu, fazendo uma entrevista, ele também faz vários estilos de Kung Fu, ele fala que achava que todos os estilos de Kung Fu deveriam se chamar Tai Chi, porque todos trabalham com Yin e Yang, né? Todos, talvez não assim literalmente falando, mas no conceito em si, né? Uns são mais duros, outros são mais, mas todos vão trabalhar com com essa com esse conceito, né? Mesmo que esteja por baixo dos panos, né? E o Tai Chi é uma arte que realmente já nasceu, o Tai Chi Chuan já nasceu desde o começo, prestando atenção nesse fator e referenciando toda a sua técnica em cima do desenvolvimento do Yin Yang. Mas se a gente puxar um pouquinho mais, a gente vai falar sobre Qi, né? E toda a cultura chinesa se baseia sobre o Qi. Esse é o grande diferencial da cultura chinesa com relação, né, a todo o resto. Aí quando você pensa assim, mas qual é a melhor maneira de você manipular ou desenvolver o Qi? Aí a gente vai para o taoísmo, a longa vida, o cultivo à longa vida, né? E isso você já deve ter falado, todo chinês fala que dentro de casa ele é um taoísta, do lado de fora da casa ele é um confucionista, né? Então todos abraçam essas duas sabedorias,
Porque faz parte, independente se o cara é budista, se ele é católico, se ele é muçulmano, enfim, independente da crença dele, a cultura chinesa, ela abraça, ela começa com essa questão do Qi. Esse é o primeiro postulado. E como é que o Qi se manifesta na natureza? Entre a pulsação do Yin e Yang. E daí vai. Mesmo que a pessoa não fale literalmente isso, ela não tenha a cultura clássica chinesa para falar isso, né? Ela, desde criança, se ela está dentro da cultura chinesa, as coisas, os referenciais, a comida, né? Comida é yin yang, então isso vai estar sempre em tudo, né? Essa é a minha opinião. Eu acho que a gente pode ir em cima disso durante muito tempo. E mesmo se a gente pega não sei se no Garra de Águia não falam sobre isso, com certeza está lá. Com certeza está lá. Acha que se você buscar, for lá, você vai achar. Interessante, interessante. Eu imagino que existam talvez a gente possa falar em termos de duas vertentes aí. Você tem uma prática taoísta pessoal e até personalíssima que emerge, que vem de dentro para fora e que é até empírica, né? E como diz o Estevão, é civilizatória, né? Quando ele falou da comida, cara, isso é muito visível. Ah, essa sopa esquenta as vísceras, a víscera X, isso aqui esfria, isso aqui é... né? E é muito legal, cara, você olha para a refeição como se fosse uma farmácia, né? Isso é muito bacana, isso é empírico, né? Empírico em que sentido? Eu diria assim, empírico no sentido de que é algo que é aprendido no convívio familiar e da comunidade, né? Por um lado, eu imagino que na arte marcial chinesa a gente tem essa vivência, né? Conversando com o mestre Shan, por exemplo, é evidente que ele nunca... o mestre Shan não era um cara de muitas palavras, né? A gente tinha pouquíssimas informações, perdão, sobre esses elementos, né? Você chegava às vezes para ele com uma pergunta elaboradíssima, mestre, parará, sim ou não. Ele respondia no yin ou no yang, né? Você já ficava meio bravo, mas tudo bem. Mas fazia parte da personalidade dele. Só que, no entanto, a gente percebia que ele vivia aquilo. E ele mostrava pelo exemplo, que também é uma boa característica chinesa, né? Por outro lado, a gente tem ali, a partir do declínio da dinastia Ming, especialmente no movimento rebelde que se seguiu com a ascensão da dinastia Qin, aquilo que os pesquisadores chamam de uma espécie de movimento nativista, né? Aqueles intelectuais Han vão pensar assim, puxa vida, onde foi que a gente errou? E eles se voltam para as populações, né, para os campesinos, para as pessoas do campo, para tentar resgatar um pouco dessa, aspas, pureza. E começam a fazer arte marcial. E eles começam a ler e a interpretar e a traduzir aquela arte marcial que eles viam e que eles vivenciavam no corpo, por escrito, e usando termos da sua cultura letrada, que era uma cultura muitas vezes pautada nos clássicos taoísta, confucionista e budista. Isso é uma das razões pelas quais nós temos tantas técnicas e tantas palmas de Buda e tantos imortais apontando o caminho e por aí vai, né? Então eu quero imaginar, eu não sei o que vocês me dizem a esse respeito, que a gente tem aí duas fontes de influência. Uma que vem de dentro, uma que vem do seio do povo, e outra e que se manifesta empiricamente, e uma interpretativa que vem de uma elite, que vai se aproximar da arte marcial a partir ali do século XVII, e que vai desaguar no período republicano, e evidentemente que são valores que acabam muitas vezes suprimidos no início do Kung Fu da República Popular da China. O que parece para vocês isso? Eu vou responder dando uma volta danada, mas acho que vai fazer sentido. Numa lógica chinesa, né, que a gente tem que ver até o final para poder entender o começo, eu acho que vai fazer sentido. Se a gente voltar lá para a nossa linha do tempo, né, que eu estava querendo mostrar, até para poder responder um pouco uma pergunta que eu lancei e não respondi, né? A gente estava olhando, então, né, para esse período lá mítico, né, da dinastia Xia, que é fundada, então, nesse momento, né, que se organiza os fluxos do Rio Amarelo e tudo mais. E aí eu quero que a gente pare para pensar, né, os três
soberanos iniciais, né, de volta naquela figura que foi muito bem lida pelo Estevão, né? Aqui nessa outra linha do tempo, uma linha do tempo muito legal, eu tenho gostado de olhá-la, porque ela bate os filósofos europeus com os filósofos chineses, né? Então ela é legal de ver. Ela é uma linha do tempo que está no livro do Yu Hui, né? Esse filósofo chinês que tem um livro que acabou de ser publicado em português também. Mas ele marca lá, né? Lá em pré-história, está em inglês a nossa linha do tempo, ele lê Fuxi, Nuwa e Shannon, né? Aquele que eu falei trocando os nomes. E essa correlação, né, ela vai ser interpretada pelo Sima Qian, que é um cara importante, né, considerado o primeiro historiador chinês lá na dinastia Han, como o império, né, ou assim, o império da fase, vamos dizer assim, a fase celestial, a fase terrestre e a fase do homem, né, ou a fase humana, vamos dizer assim, né, atribuindo a cada um desses três soberanos, né, Fuxi, Nuwa e Shannon, uma certa característica que vai ressoar muito forte naquilo que a gente chama as três harmonias chinesas, né? Céu, terra e a pessoa humana no meio, fazendo essa correlação, né? Então, o Fuxi, né, nessa figura masculina ligada ao céu, Nuwa como uma figura feminina ligada à terra, e o Shannon, que vai ser o grande agricultor, né? Ele que vai dar, vamos dizer assim, as técnicas de agricultura, né? Nessa questão mítica, que vai ser justamente a figura humana, porque a gente tem que lembrar que a agricultura, né, a China, ela é basicamente uma nação guerreira e agricultora, né? Seriam essas duas grandes civilizações, a civilização guerreira e da agricultura. E essa guerreiro e agricultura vão também formar um par, né, que vai ser o par da cultura, o Wan, né, ou do letramento, né, e da guerra, o Wu, né, de onde vem o nosso Wushu, do marcial. Então, é bacana pensar nisso, né, nessas três, que vai remeter lá a essa mítica super antiga, porque quando a gente vai, então, pensar nesse mundo chinês, a gente notou, então, que ele está organizado, primeiro, por uma problemática do fluxo, ou do sopro, né, que é o sopro da água e do sopro dos ventos, né, que vai ser nomeado lá no primórdio como Qi, né, esse Qi que a gente chama de energia, ele é também sopro, né? Ele é também, né, movimento que vai ser de água, de gás, né, de tudo isso. Mas além desse fluxo que a gente pode pensar naquele mapa, né, a gente vai ter também um outro problema, que é o problema da relação entre céu, terra e pessoa humana no meio. Então, essa organização, vamos dizer assim, que a gente poderia chamar de espacial, mas ela é também, né, cosmológica, né, ela vai estar central, né, para toda a problemática chinesa. E aí, agora eu vou voltar lá naquele mapa que a gente viu, né? Eu vou colocar esse mapa aqui que tem a marquinha do centro, porque eu acho que ele é bonitinho, para poder falar o seguinte: passado esse período mítico, né, da dinastia Xia, a gente vai dar um salto histórico, né, para a dinastia Zhou, né, ou seja, logo antes, né, antes com várias aspas, porque são muitos séculos, né, do Confúcio, né? E nessa época já tinha se organizado um certo rito, que era o seguinte: o imperador ficava no centro e, no entanto, ao longo da passagem do ano, né, então no período de um ano, ele visitava, né, todos os locais em volta desse centro, né, para assegurar que esses canais de fluxo estavam certos e que havia, vamos dizer assim, né, uma devida coleta de tributos e por aí vai. E essa viagem do imperador, essa passagem, né, por cada local, ela seguia um certo ciclo, né, que vai ser também um ciclo das estações, das festas populares, das festas da colheita e por aí vai. E aí o que acontece é que esses ritos de passagem vão começar a organizar um certo calendário ritual, onde o imperador vai começar também a... imagine que o imperador, então, se todo ano ele vem aqui na mesma época, vai começar a haver uma certa correlação também de que essa época acontece porque o imperador vem, né? Ou porque o soberano vem, né? Então, uma reversão de figura, né? Então, eu visito minha avó todo Natal, o Natal acontece porque eu visito a minha avó, né? Um pouco essa lógica, né? Então, isso vai ser muito importante porque essa organização do calendário,
ela vai ser tão importante quanto a organização desses fluxos, né, de água e tudo mais. Então, no sentido ritual chinês antigo, o calendário vai ser também fazer parte dessa harmonia do mundo, né, dessa harmonia, né, que está entre céu, terra e tudo mais. E se eu voltei nesse mapa, né, ou se a gente poderia passar agora para esse outro mapinha daqui, é para poder falar o seguinte: quando o Confúcio, né, vamos voltar para a nossa linha do tempo, né, imagine que o Confúcio está ali no período das primaveras e outonos, né, depois lá dos Zhou, né, em mais ou menos ali, em um período que compreende 300 anos, de 700 a.C. até 400 e cacetada, né, antes de Cristo. O Confúcio fala assim: olha, a gente tem que restaurar a sabedoria dos sábios dos Zhou, né, dessa dinastia Zhou. E que sabedoria é essa? É a sabedoria de organizar esse calendário ritual, de organizar os ritos, de voltar com uma certa organização social desses sábios. Não à toa, né, ele vai falar, o confucionismo vai ficar conhecido como Rujia, né, o que eram esses Ru, né, eram esses ministros, né, esses especialistas da dinastia Zhou que organizavam esse calendário de passear, de comércio, de agricultura, dos ritos e tudo mais. Então, quando Confúcio está falando sobre organizar isso, ele vai dar uma ênfase muito forte no estudo, na sociedade, no cultivo das tradições. E aí agora, nesse período, se a gente olhar aqui nossa linha do tempo, né, a gente tem o Confúcio, e logo depois dele ali embaixo vai aparecer uma figura que é o Mo Tse, ou o Mo Tse, né, o Mozi, e do lado dele o Xuan Tse, ou o Juanzhou, né, que é um dos primeiros sábios taoístas, que a gente vai chamar assim, né? E o que está sendo tematizado nesse período das primaveras e outonos são duas grandes, né, situações. Então, imaginem o período dos reinos combatentes, o circo pegando fogo, né? E aí os discípulos do Confúcio debatendo com os discípulos desse taoísmo antigo, né? Então, a gente já está falando dos netos intelectuais do Confúcio, ali naquele período ali entre 403 e 250 a.C. E aí, nessa briga, vamos dizer assim, sobre, enfim, como é que a gente vai, né, organizar esse mundão em guerra, é tematizada, né, duas grandes tendências chinesas. Uma tendência que vai ser exemplificada pelo confucionismo, né, e, de alguma maneira, depois pelo legalismo, pelos legistas, que olha, é a vida em sociedade que é o caminho da realização do tal, vamos dizer assim, né, do caminho do cosmos. Então, a gente tem que estudar, tem que organizar os ritos, tem que organizar a cultura, né, essa cultura letrada, e por aí vai. E uma outra tendência, que vai ser a tendência dos ermitões, que vão falar assim, olha, a gente tem que voltar para a sabedoria natural, de Fuxi e de Nuwa, né? A gente tem que voltar para a organização do sopro, para o cultivo do sopro, o sopro que se dá no nosso corpo também, né? E aí, essas duas tematizações, ou seja, os ermitões que vão querer viver uma vida mais simples e cuidar do cultivo do corpo, do Qi, que vão ser tematizados como os cultivo do Tao, que vão ser as escolas do taoísmo, a escola do Yin e Yang e por aí vai. E uma outra tendência, que é a tendência de cuidar da organização social, que vai ser o confucionismo, o legalismo e por aí vai. Então, essas duas grandes tendências, elas vão assim, brigar pela história intelectual, política e espiritual da China desde esses tempos, né? Essas duas grandes tendências, que na matriz chinesa ela é pensada como uma tendência que estava reunida nos tempos míticos. Então, aquela figura da serpente, do qual a gente começou, de Nuwa e Fuxi unidos num só corpo, era aquela harmonia primordial ali colocada. Quando a civilização começa a rolar, essas duas tendências, né, esse princípio celeste, criativo, esse princípio terrestre, né, que vai dar forma a essa criatividade, vão dar jogo, né, a essa grande tendência. Então, o que me parece, aí agora só para responder talvez a pergunta do Rodrigo muito bem colocada, quando a gente, essa grande briga que está rolando nos reinos combatentes, toda vez que passa uma dinastia para outra, ela acontece de novo, né? Tenta-se novamente tematizar o que é a cultura chinesa verdadeira, que vai resgatar o espírito do povo e que vai colocar as coisas no caminho, né?
Então, a dinastia Ming, né, a gente está falando ali na dinastia Ming, então é um outro grande salto de milênios, né, do século XIV até o século XVII, né, e depois, quando o Taixichuan é criado, na virada do século XVII, né, na dinastia Ming para a dinastia Qing, a gente está tendo de novo essas grandes questões sendo colocadas. Então, me parece, Rodrigo, que voltando à tua pergunta, quando a gente vê essa coisa dessas artes do corpo de novo nessa disputa, me parece que a gente está sempre de novo voltando a essa tendência, né? Uma organização política, né, que está certo ligada a esse fora de casa confuciano, mas um certo cultivo espiritual que está ligado, né, ao taoísmo. E talvez aí para os nossos ouvintes a gente fecha talvez um caminho que a gente começou a amarrar no início da nossa conversa, o que essas dinastias míticas, né? O que isso tem a ver com Tai Chi, história e taoísmo? Mas eu queria ouvir o Estevam também, que eu tenho certeza que tem questões aí. Eu estava esperando que você falasse, Gabriel, mas aí eu acho que com certeza você vai acrescentar o que eu vou falar agora, é começar pela própria palavra Tao, né? Já que a gente começa, o título desse nosso podcast, videocast, é a relação entre o taoísmo e o Tai Chi, né? A gente tem que tratar um pouquinho da palavra Tao. Né? E Tao, é preciso que, justamente, quando as pessoas falam taoísmo, zen, essas traduções confusas do Ocidente a respeito da cultura chinesa, eu achava que legal a gente postular um pouquinho sobre a palavra Tao, né? E a diferença do Tao, e você já fez essa correlação, o Rodrigo também, do taoísmo e o Tao do confucionismo, né? Então, muitas vezes, para explicar o taoísmo, a gente tem que olhar para o confucionismo, porque ele faz realmente o oposto, né? Em todos os livros que eu vou ler sobre taoísmo, volta e meia se fala sobre confucionismo. Por quê? Porque existe a lenda do encontro entre Confúcio e Lao Tzu, que não aconteceu, porque foi uma lenda, mas é atribuída dentro da escola taoísta como um evento importante para fazer justamente essa diferença. E a própria figura do Shuo-tzu, que esse existiu realmente, e ele vivia criticando Confúcio. Né? Ele ironizava, brincava com a cabeça. Então, eu gostaria que você postulasse um pouquinho sobre isso, para a gente poder desenvolver o que isso tem a ver com o Tai Chi, porque eu tenho certeza que, Gabriel, você vai falar sobre essa palavra Tao e o Tao de Confúcio e o Tao dos taoístas, e vai explicar isso melhor um pouquinho. Aí eu preferia que você mandasse ver um pouquinho mais. Desculpe abusar um pouco da sua... Se vocês me permitem... Sim, Rodrigo. A gente está com o tempo já meio que caminhando para estourar, né? E esse tema do Gabriel é tão bacana que eu acho que ele poderia ser um gatilho para o nosso próximo encontro, né? E eu gostaria de aproveitar também e deixar um segundo gatilho que eu estava até escrevendo aqui enquanto o Estevam estava falando. A minha pergunta para o Gabriel, para o próximo encontro, é a seguinte. Quando a gente fala de Tao no contexto das artes marciais, a gente está falando da ideia de Tao, que foi expressa pelo Zhou Duni lá na dinastia Song, ou a gente está falando de um taoísmo anterior? Então, essas são as minhas perguntas. Para o nosso próximo encontro. Cara, tá muito legal, mas a gente precisa, né, como diz, né, você chega ao fundo do vale e depois você começa a subir de novo a montanha, né? Então, eu queria aproveitar e deixar para o Estevam, assim, Estevam, se você tiver alguma pergunta engatilhada para o próximo encontro, faça. E, Gabriel, se você puder, traz para a gente um pouquinho do que a gente vai ver no próximo encontro. Legal. Eu acho que a minha pergunta já foi, acabei de posicioná-la, né? Assim, o que o Gabriel nos explicaria sobre as várias interpretações da palavra Tao, do ideograma Tao, que está aí lindamente ilustrando, né, a nossa tela, né? Eu deixaria isso como uma próxima pergunta, e a gente poderia ficar por aqui, né? E aí, deixa a pergunta que você quer fazer, Rodrigo.
Você postula. A minha é essa. Eu gostaria que o Gabriel explicasse a palavra tal, né? E aí o Rodrigo já falou eu acho que o Rodrigo quis falar sobre Tai Chi do Zhou Zhongyi, né? E não sobre tal, né? Você está sem microfone. Exatamente, exatamente. A minha ideia era sobre a relação entre Tao, Tai Chi e Tai Chi Tu, a partir do Zhou Zhongyi. Ah, legal. De repente, o nosso Tao é muito mais novo do que a gente imagina, e é isso que eu queria saber do Gabriel. Mas, Gabriel, você já tem as perguntas para o nosso próximo encontro, e conta para a gente para onde você quer caminhar no próximo encontro também. Ah, que legal. Eu vou, de alguma forma, retomar o que a gente conversou hoje para fazer uma espécie de resumo, né, para a gente poder também caminhar para essas próximas perguntas. Então, hoje, talvez o objetivo dessa conversa é situar um pouco esse começo da civilização chinesa e o que ele dá para a gente de um certo imaginário inicial. E aí, claro, imaginário, eu estou usando aqui no sentido mais amplo do termo, né? Não é um sentido técnico, né? Eu estou pensando nas coisas que a gente imagina mesmo, né? Quando a gente vê essas figuras e pensa. Daí, a gente consegue compreender, então, uma certa preocupação inicial que vai permear tanto o vocabulário do Confúcio, do taoísmo, mas que, por motivos geográficos, como a gente viu, está na China até hoje, né? A relação com o Rio Amarelo, a relação com a ideia de sopro, e por aí vai. E a relação mesmo com a Terra, o céu e a pessoa humana no centro. Para a gente caminhar para o próximo encontro, as duas perguntas se casam, porque o que a gente vai ver na nossa próxima conversa daí é como que, de alguma forma, as disputas pelo tal, para usar uma expressão, né, que, se eu não me engano, é do Douglas Williams, eu acho que ele fala um pouco esse termo, né, das disputas do tal, a gente vai ver um pouco a diferença, vamos dizer assim, né, do que começa a ser no vocabulário desses primeiros taoístas, eu estou falando do Lao Tzu, né, do Lao Zi, né, do Lao Tse, e do Xuanzé, do Zhou, né, do Zhangzhou, né, esses primeiros taoístas. E o que desse vocabulário ele vai depois, lá na frente, ser utilizado por esses neoconfucionistas que vamos dizer assim, criar, eu vou usar essa expressão criar, mas a gente poderia usar a expressão atualizar o famoso Tai Chi Tu, o diagrama do Tai Chi. E a gente vai chegar talvez no nome da nossa arte marcial, né? E para dar uma dica, né? Uma dica de cenas do próximo capítulo, né? O que significa pensar Tai Chi Chuan? E eu vou fazer uma pergunta, né? Talvez o nosso caminho é pensar qual a relação entre Tao, Tai Chi e Chuan, né? Para a gente poder chegar no nosso próximo encontro. Então, para o nosso ouvinte, eu faço o convite de você dar uma procurada e entender um pouco, então, essa coisa do Feng Shui, né? Do Feng Shui, que é muito mais do que colocar culpa nos móveis quando alguma coisa está errada na sua vida, né? Mas é também perceber como que a energia flui no ambiente. Mas seria basicamente, né, esse começo. Eu acho que eu não vou começar a responder nenhuma dessas perguntas, eu vou só deixar na tela, né, e para quem está ouvindo a gente, né, no tocador só de áudio, a gente está com uma figura do ideograma, né, da palavra Tao em chinês. Ela mostra uma seta que desce num curso, né? E em cima tem uma outra figura que a gente vai desmembrar um pouquinho no nosso próximo encontro. E talvez daí a gente está fazendo o nosso próprio caminho. Perfeito, perfeito. Aproveito para emendar mais uma pequena pergunta para a próxima e para os dois, né? Como que esse Tao é vivido na arte marcial chinesa do século XXI, na sua inteireza, na sua veracidade e na sua picaretagem também, tá bom? Eu gostaria de agradecer, Gabriel, querido, um cara fantástico, né? Esse é a nova geração chegando aí com toda a energia, né? E ao nosso Estevam, que é um professor fantástico. Pessoal, muito agradecido, muito obrigado pela oportunidade, e eu sempre fico feliz que a gente conversa, parece que o tempo passa num átimo, assim. Isso é a melhor coisa que tem, porque vocês sabem que quando a conversa está ruim, ela leva uma barbaridade de tempo, né? Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Até o próximo encontro. Até.